o SAMU foi acionado pelo 192 para atender uma ocorrência que, a princípio, parecia ser mais um caso de engasgo, algo que a gente mostra com uma frequência muito grande aqui na TV Paranaíba. Pois bem, um bebê de apenas 3 meses teria se engasgado com leite. O SAMU, ao receber o chamado, rapidamente foi até o local. Quando eles chegaram, descobriram que o bebê estava em parada cardíaca. Os socorristas tentaram então reanimar o menino por cerca de 35 minutos. 35 minutos. Mas o quadro dele simplesmente não mudava. Após inúmeras tentativas para poder reanimar o bebê, infelizmente, a criança morreu. Mas aí está o mistério. O SAMU, logo depois da morte da criança, eles pegaram o telefone e ligaram, sabe para quem? Para a Polícia Militar. Eles pediram apoio urgente na ocorrência. Mas o que tem a ver a Polícia Militar com o caso de uma criança que morreu por engasgo? A gente vai descobrir agora com o Lucas de Carvalho, que está ao vivo com o delegado de homicídios. Vamos ao vivo então com o Lucas de Carvalho, que vai trazer os detalhes pra gente. Olha, Lucas, primeiramente, boa noite para você. A gente já viu muitos casos de pai e mãe que fica desesperado porque o filho está engasgado, eles correm para pedir ajuda. Mas nesse caso, a história parece que é bem diferente, né, Lucas? Boa noite. Meu amigo, muito diferente, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando Cidade Alerta com a gente. Tiago, eu já vou pegar um gancho na sua fala de que esse caso é um mistério e vou me explicar aqui que, infelizmente, tem alguns mistérios que a gente até preferiria que não fossem solucionados, porque a resposta que a gente recebe por alguns deles é tão triste, é tão brutal, que a gente às vezes acha até melhor nem ficar sabendo, sabe, Tiago? E esse caso, ele mostra, talvez até para o SAMU, que chegou agora em Uberlândia, que Uberlândia não tá para brincadeira, viu, meu amigo? Esse caso ele é muito sério, Tiago, porque, como você já explicou bem esse histórico, né, o SAMU foi acionado na virada da madrugada de ontem para hoje, por volta de meia-noite, para atender essa ocorrência de um bebê que poderia estar ali engasgado com leite materno. Chegando lá, o SAMU chamou a Polícia Militar, que chamou a perícia da Polícia Civil, que chamou a equipe de homicídios, e aí levanta essa dúvida: por que a Delegacia de Homicídios está com esse caso? E essa que é a verdade mais triste e mais revoltante que esse caso traz pra gente. É porque esse bebê, Tiago, ele não engasgou com leite hora nenhuma. Você sabe o que aconteceu? Esse bebê ele foi espancado pelo pai, que estava incomodado com o choro dessa criança. É revoltante, né, delegado? É um caso que acho que até vocês que estão acostumados com essa brutalidade voltam para casa pensativos. Olha, eu posso dizer em nome da equipe que hoje foi um dos piores dias aqui na Delegacia de Homicídios, tá? E olha que a gente tem uma baita experiência, né? Tantos crimes, né? Graves, né? Mas esse vai ficar marcado, eu tenho certeza, para o resto de nossas vidas, né? Mas uma ação aí do SAMU que se iniciou, né? Acionando a Polícia Militar, a Delegacia de Homicídios, e graças a esse trabalho conjunto aí, esse caso não passou despercebido, né? Os policiais que ali chegaram já perceberam hematomas nessa criança, né? Criança de somente 3 meses de vida, né? A gente nunca poderia imaginar que um pai e uma mãe seria capaz de tamanha brutalidade. Então a gente chegou no local, o pessoal do SAMU já constatou o óbito, a gente achou por bem encaminhar esse corpo para o ML e acompanhar lá. Hoje na manhã, falando com o legista falou: olha, a situação aqui é muito grave, essa criança tem hemorragia cerebral, que foi decorrente de um traumatismo crânioencefálico muito grave, né? Então, os nossos policiais foram a campo para entrevistar aí os genitores, para ver que situação se deu todos esses fatos, né? E a gente conversando com eles ali, a genitora confessou que dias antes teria presenciado o genitor agredir essa criança com socos na cabeça.
Não era a primeira vez. Não era a primeira vez. Ela relatou também que, numa ocasião, percebeu ele arremessar a criança contra o berço, né? E na noite passada, ela relatando que a criança chorando ali, o pai pegou e foi com ela para o quarto e permaneceu ali por algum tempo. E logo veio falando que ela teria se engasgado, pedindo socorro e tal. Ela falou que ia ligar no SAMU, ele falou que não era para ligar, para aguardar um pouco, que ele ia fazer alguma manobra, né? Aí, no segundo momento, essa criança novamente veio a apresentar um quadro de parada cardiorrespiratória, e foi onde ela ligou para o SAMU, mas não havia, essa criança não estava engasgada com leite materno, né? Ela recebeu duros golpes ali no crânio, que infelizmente foi a causa de sua morte. Isso porque o pai não aguentava o choro. Exatamente. Ele nos relatou que essa criança chorava constantemente, que diferentemente da irmã, que não chorava, esse chorava muito, e ele chegava do trabalho, ficava nervoso com aquela situação e acabou por agredir esse recém-nascido. Eu vou reformular essa pergunta que eu fiz agora de um jeito que fique bem claro para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. O pai não aguentava o choro de uma criança de 3 meses de idade. Não é que nem a habilidade de se comunicar para além do choro ela tem. Exatamente. A única condição que ela tinha de dizer, né, ali para o mundo que ela não estava bem, que ela estava querendo algo, era o choro. Mas ele não suportou o choro e achou por bem tirar a vida. E aí, para eu continuar entendendo, então, como é que se deu as decorrências ali dessa ação da Polícia Civil. Depois que esse legista confirmou que aquilo tinha sido um assassinato, vocês voltaram a essa casa, encontraram esses dois e os dois foram presos ali na hora, não é? O que acontece? Logo depois que o recém-nascido foi encaminhado por ML, eles não permaneceram mais na residência ali no bairro Jardim das Palmeiras. Aí foi todo um trabalho investigativo para a gente descobrir onde eles estavam. E aí, com algum trabalho lá, a gente identificou que a mãe estava no bairro Planalto e ele estaria deslocando para a funerária para fazer todo o trâmite ali para o velório desse recém-nascido. Aí nossos policiais dividiram a equipe e conseguiu efetuar a prisão desse autor ainda na funerária e a mãe no bairro Planalto. Não, e delegado, um outro detalhe aqui, a gente estava conversando mais cedo com você, com os investigadores desse caso, o inspetor. O que eles falaram pra gente deixa muito claro que esse homem que fez isso não tem problema mental nenhum, não está sofrendo de nenhum tipo de sofrimento mental. Ele estava tão ciente do que ele estava fazendo que na hora que ele viu os policiais chegando na funerária, ele já botou a mãozinha para trás, abaixou a cabeça, sabia que ele tinha feito besteira. Sabia que ele tinha feito, não tinha volta, ia ser preso, e ele já foi inclusive encaminhado para a penitenciária. Exatamente. A hora que os nossos policiais ali chegaram, ele já percebeu a presença de um investigador ali e já devendo, né, por ter praticado um crime contra um recém-nascido, ele já ficou inquieto naquela situação, mas logo recebeu a voz de prisão em flagrante. Foram encaminhados para a delegacia de homicídios, tanto ele quanto a genitora, ambos autuados pelo crime de homicídio com 4 qualificadoras e uma causa de aumento de pena em virtude do homicídio ser praticado pelo ascendente contra o descendente, né? E a mãe autuada por conta dela estar na posição de garantidora, né, que prevê o Código Penal, lá no artigo 13, parágrafo 2º, né, ela deveria agir para que o resultado não acontecesse e nada fez. Então, da mesma forma, ela foi autuada pelos crimes que foram a ele imputados. O delegado era um casal novo, não era? Exatamente. Novos, né, um de 25, 22, possuem uma outra filha, né, de 2 anos de idade. Inclusive, ele havia relatado que tinha um sonho de ser pai de um rapaz, mas essa criança chorava muito. E ele achou por bem que, certamente, ela não merecia viver. Ô, Lucas. Que belo sonho é esse, né? Belo sonho. Realmente tornou realidade esse sonho, né? Diga, Thiago. Ô, Lucas, eu queria perguntar o seguinte pro delegado. Pergunta para ele se a mãe, ao ser indagada sobre o motivo dela não partir para cima dele para tentar salvar a vida, porque, conforme o delegado falou, ele já havia sido violento em outras situações contra a criança. Ao ela perceber que ele foi dando um murro, soco, ela não tentou entrar na frente. Por que ela não tentou evitar? Ela disse por que não fez nada? Filho dela, pô. Delegado, o
o Thiago, lá no estúdio, nosso apresentador, ele está perguntando algo que eu tenho certeza está passando na cabeça de muitos dos nossos telespectadores. Essa manhã ela foi presa justamente por não evitar a situação que acabou acontecendo com essa criança. E o senhor comentou com a gente que ela, inclusive, chegou a presenciar essa situação antes. Ela viu o companheiro, o marido ali, agredindo esse filho. Ela não fez nada porque ela também sofreu um histórico de violência com ele? Ela explicou o porquê que ela não tomou nenhuma ação naquele momento? Ela relatou que tinha medo dele, já havia sido agredida por ele, mas esse indivíduo, ele trabalhava, ele ficava fora de casa o dia todo. Ela poderia muito bem acionar as autoridades competentes, relatar o que estava acontecendo, não só com ela, mas com essa criança. E ela preferiu omitir. E isso é relevante, né, perante o direito penal. Então, infelizmente, né, os dois foram autuados em flagrantes. Amanhã eles passarão por uma audiência de custódia perante o Poder Judiciário. E a gente agora tem o prazo aí de 10 dias para estar finalizando essas investigações. Essa situação, ela pode ser colocada, por exemplo, talvez no inquérito posterior ou no julgamento desse sujeito aí, também responder por violência doméstica ou não? Eu sei que no direito parece que um crime acaba aglutinando o outro, né? Pode ter um aumento de pena, isso vai agravar a situação dele também? Então, isso é tudo uma questão probatória, né? Se ela relatou realmente que havia sido agredida, tudo a gente precisa de prova, a gente não terá mais, certamente, aí a questão da materialidade delitiva, por conta de não haver mais lesões, né, nela, mas a gente vai tomou o depoimento dela e a gente será analisado essa situação aí quanto à agressão contra a genitora. E o bonitão que fez todo esse alarde, né, tirou a vida desse pequeno aí, ele já tinha passagens pela polícia, né? Sim, ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas quando residia na comarca de Paracatu, né? E agora veio praticar um crime brutal desse na nossa cidade. Delegado, em um outro detalhe, tem uma outra filha, 2 anos, né? Como é que fica a situação dela agora? Então logo a gente tomou conhecimento aí que eles possuíam outra filha, né? Fizemos contato imediato com o Conselho Tutelar, relatamos toda essa situação, né, de eles serem os autores desse crime, e agora o Conselho Tutelar está colhendo todas essas informações e vai tomar a decisão mais sensata aí com relação a essa criança. E outra coisa, Thiago, para aquele telespectador que às vezes ouviu de casa e tenha se sensibilizado ali com a história de, nossa, mas ele tinha um sonho de ter um filho, o cara tem passagem por tráfico de droga, agrediu a esposa, agrediu a própria filha, eu não duvido nada que tenha agredido talvez essa outra também, né? A polícia imagino que já está estudando essa possibilidade. E outra coisa que eu queria entender é como é que era a casa que eles ficavam mesmo? Os nossos policiais, quanto ali tiveram, né, uma situação de total abandono, sujeira, né? Alimentação quase nada. Os nossos policiais tiveram que apanhar essa menor lá de 2 anos de idade, dar alimentação para ela. Então, eu tenho certeza que outros fatos aí penalmente relevantes irão surgir da agora para frente. Perfeito. Delegado, muito obrigado por conversar com a gente. É um caso difícil, acho que nenhum de nós que acompanhou, principalmente vocês que acompanharam de perto, voltam da mesma forma para casa, igual você falou. Nosso telespectador que está em casa agora também, a gente pede até desculpa, a gente sabe que é um caso muito pesado, mas não tem como a gente não falar de um caso como esse, porque isso sobe um alerta para justamente isso. Esse homem, ele 25 anos, que tem esse discurso de eu tenho sonho de ser pai, eu tenho sonho de criar uma família, mas não dá uma casa, tem uma condição para criar essa família, não respeita a mulher, não respeita a própria filha. E, Thiago, outra coisa, essa criança de 3 meses, ela teve esse desfecho trágico, ela acabou perdendo a vida. Mas essa criança de 2 anos, se isso não tivesse acontecido com essa de 3 meses agora, quanto tempo será que ia demorar para ela sofrer alguma coisa mais grave? Porque, igual a polícia falou, teve que alimentar essa menina. Ela não estava comendo direito, estava morando num chiqueiro. Quanto tempo será que ia demorar para que algo quase tão ruim quanto, ou tão ruim quanto, acontecesse com essa de 2 anos também? Tem algumas situações, meu amigo, que é difícil, né? A gente acompanha com dor no coração, não é? Conta, e a gente vê aí, parabéns ao delegado, o Carlos Fernandes, que já deve ter visto de tudo nessa vida, mas ele já começou a entrevista dizendo o seguinte: olha, um caso como esse é duro, viu? Hoje está sendo um dia difícil, e realmente está. Não só para as equipes que atuaram nessa história, nesse caso, mas para a gente também. Eu estava dando uma pesquisada aqui e eu descobri o seguinte, que as crianças, os bebês, né, de modo geral, têm 2 moleiras, né? Uma na parte superior da cabeça e outra mais aqui atrás. A de trás,
ela fecha nos primeiros 3 meses de vida. Se fecha por completo. Às vezes atrasa um pouquinho, às vezes menos, mas em média 3 meses. Agora, a muleira superior dura mais tempo, aberta, correndo risco, de 9 a 18 meses. 18, ou seja, a criança com 3 meses ainda não está com a muleira fechada. Eu sou pai, tenho uma criança, desde quando eu fui ter o meu filho, quando a gente teve a preocupação das avós, dos tios, todo mundo, pelo amor de Deus, cuidado com a muleira dessa criança, cuidado, tem que ter muita atenção, a hora que for fazer a higiene, tem que passar ali o lenço umedecido, não pode apertar de maneira nenhuma, é o cuidado que com certeza a senhora que é mãe teve com seu filho, com certeza, quem é pai também, porque às vezes fica pra gente a missão de ir lá, né, banhar, cuidar, você fica morrendo de medo. Porque para quem é pai e quem é mãe de verdade, quem ama o seu filho, está segurando ali o bem mais precioso que pode existir na terra. Você pode ter a fortuna que for, nada vale mais na vida de um pai e da mãe do que a sua criança. Então eu tenho certeza que tem muita gente que está vendo agora e está completamente indignado com isso que aconteceu. Ah, mas ele era muito violento, eu fiquei com medo. Com medo, minha senhora? Com medo? O que é pior? Levar 2 ou 3 tapas ou perder o bem mais precioso que uma mãe pode ter, que é o seu filho? Uma mãe de verdade, gente, entra na frente de um caminhão, de uma carreta para salvar a vida de um filho. Não deixa isso acontecer de jeito nenhum. Ah, mas ele é muito brabo. Rapaz, se o pai é brabo, a mãe tem que ser uma onça para defender a integridade de um filho. Tem que, de maneira nenhuma, aceitar passar por isso. Ah, mas ele é o arrimo de casa. Vaza. Vai embora. Nada é mais precioso do que um filho. Nada. Nada pode ser. E eu estou acompanhando aqui as mensagens que vão chegando na nossa transmissão ao vivo do YouTube. E é impressionante a quantidade de pessoas aqui também achando o maior absurdo do mundo. E comemorando, inclusive, a prisão da mãe. Quero falar aqui da Ruth, da Ana Cristina, certamente são mães, estão indignadas aqui também. A Elisete chegou agora também, mandou sua mensagem. O Evandro Rodrigues também está bravo, dizendo que não dá para aceitar uma situação como essa. E muitas outras pessoas aqui. Aos poucos o pessoal vai entrando e deixando aí a indignação. É impressionante, gente. Em que mundo a gente está vivendo? Uma coisa é você ver um crime de roubo, de furto, que acontece toda hora e tudo mais. Agora, dentro da própria casa, o pai, porque está nervosinho por causa do choro, fazer isso com o filho, não dá para aceitar. É cadeia. E eu era poder mostrar a cara desse homem. Eu queria poder mostrar. Eu queria, mas infelizmente, não é eu que não quero. Não é eu que defendo bandido. É a lei brasileira. É a lei, porque se mostra a cara do cidadão, é capaz de ainda vir querer entrar com processo, dizendo, porque a TV Paranaíba mostrou minha cara. Só que vai lá e fala pro juiz o que você fez para aparecer na TV. Fala para ele que você matou o seu próprio filho, um bebê de 3 meses, dando soco. É triste ver uma situação como essa. Tantos homens, tantas mulheres querendo ser pai, querendo ser mãe e não consegue, às vezes por algum problema. Aí a pessoa ganha esse dom, porque ser pai e mãe é dom, e faz uma barbaridade dessa. Não dá para aceitar. Esse cara tem que ficar na cadeia e muito tempo. E a mãe também, viu?